uma entrevista é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. O impensável aconteceu. Temos uma guerra de larga escala em território europeu, o maior desde o fim da Segunda Guerra Mundial, entre duas nações independentes, ressuscitando a lógica, a linguagem e os riscos de escalada da Guerra Fria. Com 200 mil envolvidos, é também a maior operação militar russa nos últimos 70 anos. A violência do conflito já levou 2 milhões de ucranianos a entrar como refugiados nas fronteiras da União Europeia. Estas semanas abalaram o mundo, levando a transformações num alinhamento político internacional, económico e até energético, como não víamos há muito tempo. Sanções sem precedentes, como o resgate das reservas financeiras do Banco Central Russo na Europa e Estados Unidos, foram delineadas em poucos dias. Em menos de uma semana, países neutrais como a Suécia e a Finlândia falam abertamente de aderir à NATO e a Europa em peso aplaude a decisão da Alemanha começar uma corrida ao armamento com um investimento de 100 mil milhões de euros. As relações de força internacionais não serão as mesmas depois desta guerra. Os Estados Unidos voltaram-se outra vez para a Europa, novamente com a NATO como ponta de lança, e o papel da China, a grande incógnita destas semanas, poderá ser mais uma vez reforçado. Na Ucrânia, para lá da resistência desesperada do seu povo para manter a soberania e capacidade de decisão sobre o seu futuro, jogam-se interesses conflituais entre o regime de Putin, a Europa e os Estados Unidos. Zelensky é um herói improvável do momento. Comediante sem qualquer experiência política, ganha as eleições com um programa onde apelava à negociação com Putin de uma solução política para a Crimeia ocupada pela Rússia e regiões separatistas pró-russas. São estes alguns dos temas sobre os quais vou falar com Pedro Caldeira Rodrigues, jornalista internacional da Lusa, foi fundador do Público e acompanhou de muito perto a crise dos Balcãs no início da década de 1990. Dessa experiência, escreveu um livro, O Vírus Balcânico, em parceria com o jornalista sérvio Stevan Nikšić. Voltou da Ucrânia há pouco mais de uma semana e esteve na região no Donbass em janeiro. Muito obrigado, Pedro, por teres aceitado vir aqui ao Perguntar Não Ofende. Antes de entrarmos na parte mais analítica e substancial desta entrevista, queria que me desses uma coisa um pouco mais impressiva, apesar de nós termos andamos a receber dotes cavalares de coisas impossíveis, mas apesar de tudo queria que me contasses. Tu chegaste a Portugal no dia 2, portanto muito poucos dias depois do começo da guerra, ainda apanhaste o começo da guerra estando tu em Kiev, estiveste noutros cenários de guerra no teu passado profissional, em vários, e o que eu te queria perguntar antes de mais é se há alguma diferença essencial nesta guerra que tu tenhas notado em relação à tua experiência em cenário de guerra. Bom dia e obrigado pelo convite, Daniel. Eu acho que há uma diferença fundamental nesta guerra em relação às anteriores, fundamentalmente em relação às guerras balcânicas, porque nas guerras balcânicas, apesar de tudo, nós podíamos contactar com todas as partes em conflito. Apesar de tudo, era um território relativamente pequeno e era possível, apesar da guerra, era possível deslocarmos de território sérvio para território croata, para território muçulmano, e era possível ter uma percepção, digamos assim, global da situação. Aqui não, porque, por exemplo, na primeira deslocação que fiz à Ucrânia no final de janeiro, a convite da Academia de Imprensa Ucraniana e uma deslocação financiada pela Embaixada dos Estados Unidos em Kiev, nós fomos à região do Donbass, mas limitámos a ficar na região do Donbass controlada pela Ucrânia, não é? Porque perto da linha de separação, da linha da frente, mas com certeza que era absolutamente impossível contactar com o outro lado, não é? E portanto ficámos a ter uma visão parcial de alguma forma, não é? Apesar de importante, porque contactámos com diversos responsáveis oficiais, mesmo o grupo de jornalistas que ia neste media tour, porque eles fizeram vários media tours,
e eram sobretudo jornalistas da Europa Central e do Leste. Nós vamos falar no fim. Muitos desses jornalistas, portanto, também tinham algum conhecimento do terreno e foi importante trocarmos impressões e também com alguns responsáveis oficiais. Mas é uma guerra em que se está mais acantonado, é isso? Está-se mais acantonado e está-se mais, de alguma forma... Para já isto era um convite oficial, não é? Pronto. E o tempo era muito limitado, portanto tínhamos que cumprir a agenda que nos foi imposta, não é? Mas em Kiev não, em Kiev estavas... Não, em Kiev também, porque também tínhamos uma agenda em Kiev. Aliás, a primeira reunião foi na Embaixada dos Estados Unidos, e depois disso tivemos uma série de contactos. Agora mesmo, eu estou a referir-me a esta fase agora. A segunda fase? A segunda fase não. Portanto, na primeira fase sim, portanto havia uma agenda que era uma visita organizada, não é? Mas agora, era uma visita organizada, agora não, agora tínhamos guerra. Sim, agora tínhamos, claro. E o que é que sentias de diferente no terreno, independentemente agora também do trabalho que os jornalistas, e isso tem-se notado, não sei se também é a Primeira Guerra, eu imagino, se bem me lembro na Guerra do Iraque, os jornalistas também não estavam propriamente muito do lado iraquiano, estavam, sim, é verdade. Estavam do lado... Estavam embedded. Aqui estavam ao contrário de embedded. Ao contrário de embedded. Não sei se há jornalistas roots embedded. Provavelmente haverá da Rússia, não é? Pois. Mas a minha pergunta é: se no ambiente que sentias nesta guerra, no terreno, era muito diferente, era um ambiente mais ou menos normal, não é? Até a guerra ter começado. Era absolutamente normal. Aliás, eu creio que é necessário provavelmente algum cuidado e até alguma humildade nas análises, porque mesmo os especialistas ucranianos e os politólogos ucranianos, sociólogos ucranianos com quem tive a oportunidade de falar, ninguém acreditava na possibilidade desta guerra até ao dia 24. Eu tive entrevistas e conversas com várias pessoas e admitia-se apenas uma intervenção na região do Donbass, porque também se sabia que os ucranianos, que o exército ucraniano, que se vem reforçando, que se muito nos últimos anos, não é? Não tem nada a ver com o exército ucraniano de 2014, que foi derrotado de uma forma quase não combateu. Quase não combateu, mas com milhares de mortos, não é? Mas com milhares de mortos. Desta vez não, o exército ucraniano tem vindo a receber preparação militar, treino militar, material militar. Isso sentia-se, mesmo antes da guerra, sentia-se a presença militar em Kiev? Não se sentia muito em Kiev, não. Em Kiev não se sentia muito. Começou-se a sentir a partir do dia 24, com carros blindados nas ruas, com a polícia especial toda fardada de preto, numa atitude extremamente agressiva. Quando vinha um carro, por exemplo, e desconfiava, mandavam as pessoas, punham as pessoas no chão. Sentia-se logo que estava em guerra. Isso era estado de guerra já. Mas não, no Donbass, sim, por exemplo, em janeiro, quando fomos ao Donbass, neste Media Tour, sim, percebia, sobretudo, havia uma grande mobilização da chamada defesa territorial. Os civis estavam a ser treinados, sobretudo aos fins de semana, e a Guarda Nacional também estava relativamente ativa, mas sabia-se, quer dizer, não fomos a essa zona, mas sabia-se que havia alguma concentração de tropas ucranianas já junto à linha da frente e que as escaramuças, portanto o cessar-fogo, como sabemos, nunca funcionou propriamente a partir de 2014, mas as escaramuças estavam a aumentar naquela região, estavam a haver bombardeamentos de parte a parte, e isso era um sinal. Portanto, os analistas previam que se houvesse uma intervenção do exército russo, seria naquela região em defesa das populações russófonas do Donbass, que mais uma vez estariam em perigo de sobrevivência devido à ação do exército ucraniano. Aí já vai aí, quer uma coisa, quer outra, mas também porque é que os ucranianos não estavam à espera disso. Deixa-me só fazer-te mais uma pergunta sobre a tua participação lá. Foi muito difícil chegar à fronteira? Foi complicado? Quando vieste embora? No regresso. Foi porque, bom, eu depois poderei falar do que se passou num dia antes do início da invasão e da agressão militar russa, mas de qualquer forma nós tentámos sair de Kiev no dia 29, creio eu, no 28, que era este fevereiro ter 28 dias, e fomos à estação de comboios, à estação ferroviária central de Kiev, com um representante da embaixada,
ucraniano, sim, mas foi impossível apanhar o comboio porque eram milhares de centenas de pessoas a tentar apoiar, e os apiadeiros completamente cheios, já estava impedida a passagem para os apiadeiros, portanto ele conseguiu arranjar uma carrinha que estava a 250 km de Kiev, uma carrinha de 9, 10 lugares. Essa carrinha veio nesse dia para Kiev, mas chegou à noite, portanto não saímos à noite porque era demasiado perigoso. Saímos no dia seguinte de manhã. Saíste com vários jornalistas portugueses, com 2 equipas da SIC, a Ana Moreira e a Irina, a Cândida Pinto e o David da RTP, e depois a equipa da TVI também, o Pedro Mourinho e o seu... Então vocês vieram todos juntos, não é? Viemos todos juntos, mais 2 ucranianas, que também vieram connosco. E depois ainda apanhámos uma ucraniana com o filho. Foi uma situação complicada porque o marido foi se despedir-se dela, porque o marido não pode sair da Ucrânia porque tem mais de 18 anos. Sim, lei marcial. E também a trouxemos, mas isto já junto à fronteira com a Roménia. Foi uma viagem de 19 horas com um trânsito imenso, sobretudo nos checkpoints, imensos checkpoints. Tivemos de pagar 5.000 euros pela viagem, pela carrinha. Portanto, também se tornou de alguma forma um negócio, o transporte das pessoas para fora. A guerra gera este tipo de coisas, não é? E pronto. Mas foi uma viagem complicada, claro, foi uma viagem de 19 horas, saímos de Kiev às 9 da manhã, chegámos a uma pequena povoação da Roménia, do norte da Roménia, às 4 da manhã, e foi também muito complicado entrar na fronteira da Roménia, porque nós entramos pela Moldávia, não é? E depois havia uma fila enorme de carros já de refugiados, com certeza que de refugiados também estão a optar por esse percurso em direção à Roménia, de modo que até tivemos talvez umas 2 horas ou mais para entrar na Roménia. Tu falaste exatamente ninguém estar à espera dos analistas que falaste, etc. E aliás tudo o que tu escreves nessa fase dá essa ideia de uma grande calma e incredulidade em relação à calma nesse sentido. Uma calma relativa, pois, mas... Portanto, que as pessoas pensavam que o cenário, que no pior dos cenários estávamos a falar de uma guerra circunscrita ao Donbass. Como é que explicas essa não é em preparação, porque parece até que militarmente até estavam relativamente preparados ao longo destes anos, mas como é que tu explicas essa impreparação psicológica para uma coisa desta escala? Que os Estados Unidos e o Reino Unido e outras chancelarias avisavam que poderia acontecer. E dá a ideia que os ucranianos foram tão surpreendidos como nós todos. Sim, apesar de tudo não estavam excluídos todos os cenários, quer dizer, algumas pessoas também avançavam com a hipótese de uma invasão global, mas apesar de excluírem, não é? Mas admitiam, mas excluíam-na totalmente, não é? Não estava na sua perspectiva que isso acontecesse. Porquê? Porque é complicado explicar isso, porque a relação entre a Rússia e a Ucrânia, talvez, quer dizer, independentemente das fraturas que têm acontecido nos últimos anos entre os dois países e a barreira que se criou entre os dois países, a Rússia e a Ucrânia são países muito próximos. A Ucrânia tem uma importantíssima população russófona, não é? Cerca de 20 a 30% da população. Os laços comerciais entre os dois países são fundamentais, quer para a Ucrânia, quer para a Rússia, sobretudo na energia, etc. São países com uma história, apesar de tudo, comum. E eu acho que para os ucranianos, eu falava com muitos ucranianos na rua e eles estavam extremamente desalentados, havia um enorme desalento com a situação, porque os russos, diziam jovens até, os russos são nossos irmãos, tenho muitos amigos na Rússia, etc. Outros um bocadinho mais, outros jovens mais, enfim, mais determinados, dizendo que sim, se a Rússia invadir vão ser derrotados porque o nosso exército está preparado para derrotar tudo. Portanto, havia sobretudo uma enorme confiança no exército ucraniano. Aliás, uma sondagem do Instituto de Sociologia da Ucrânia fez uma sondagem muito recente e a população respondia que a instituição em quem mais confiava era o exército. Portanto, o exército como o baluarte da defesa da integridade territorial da Ucrânia, e que nunca permitiria, digamos assim, que uma invasão deste género pudesse acontecer. Portanto, de alguma forma,
poderão ter sido surpreendidos de alguma forma, não é? Apesar de, nos últimos dias, nas vésperas da invasão, terem já começado a surgir alguns sinais de que, eventualmente, a operação militar e a invasão poderia estar em baixa, não é? Portanto, digamos que a nível da hierarquia do exército e da elite política ucraniana, provavelmente. Havia essa consciência. Até porque há informações, eles trocam informações com serviços secretos ocidentais, com os Estados Unidos, sobretudo com o Ocidente, e portanto também estavam muito. Como aliás durante esta guerra também recebem informações permanentes. O povo não. O povo não me parece que estivesse, não. As pessoas estavam muito descontraídas, de facto. Kiev era uma cidade normal. Como uma coisa longe, sim, longe, sim, aquilo é lá para leste, pá, isto sim. E nós não temos muito a ver com eles são russófonos e tal, e aquilo é uma coisa que não nos diz muito respeito. Não vai chegar aqui. Pronto, era essa fundamentalmente a percepção, não é? E as pessoas tinham uma vida o mais normal possível, não é? Um trânsito colossal em Kiev, uma cidade grande com cerca de 4 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões, tudo aberto, restaurantes, cafés, lojas, supermercados, portanto uma vida relativamente normal, apesar de, nessa altura, foi um período também muito particular, estava-se a celebrar Maidan, a revolta de Maidan, não é? E portanto havia muitas celebrações religiosas. Aliás, a Igreja é a segunda instituição mais respeitada, digamos assim, pelos ucranianos. Portanto, a seguir ao exército. Apesar de ter havido um cisma na Igreja ucraniana, que também é muito importante para perceber, creio eu, este conflito. Mas de qualquer forma, um cisma entre o Patriarcado de Moscovo e a Igreja Ortodoxa Ucraniana, que estava dependente do Patriarcado de Moscovo até 2019. Em 2015, quando o presidente Poroshenko, um homem de Maidan, foi eleito, ele iniciou a ruptura da Igreja Ortodoxa Ucraniana com a Igreja, criou uma Igreja autocéfala, e isso criou uma reação tremenda do Patriarcado de Moscovo, e como sabemos, o presidente Vladimir Putin e a Igreja Ortodoxa Russa têm uma relação extremamente próxima, não é? O governo ucraniano parecia, nas semanas antes da guerra, o mais interessado em baixar a temperatura, pelo menos do que nos chegava ao Ocidente. Biden dava conferências de imprensa diárias e Putin desdobrava-se em ameaças e considerações sobre os ucranianos e os russos serem o mesmo povo, etc. Os ucranianos sentiam que se tornaram a zona tampão entre o que podemos considerar, para simplificar, os interesses do mundo ocidental e a esfera de influência russa. Tu sentes que os ucranianos nessa altura tinham esse sentimento de que estavam ali entalados ou não? Bom, eu acho que os ucranianos estavam num percurso de ir ao encontro da sua consciência e da sua identidade nacional. Porque a identidade nacional ucraniana é complexa, porque a Ucrânia é um país complexo, tem uma independência muito, muito recente. E antes dela teve uma independência fortíssima ali antes da Segunda Guerra. Em 17, a seguir a Revolução Bolchevique, até 21, 22, até quando nós estudávamos a história desse período e durante a Guerra Civil na Rússia, até havia um famoso exército anarquista ucraniano do Makhno, não é? O Exército Verde, não é? Que depois entra em combate quer com as forças brancas do monárquicas czaristas, quer com o exército bolchevique, com o exército vermelho. Portanto, há essa. E há uma efêmera república ucraniana. Que não corresponde exatamente à Ucrânia atual. Que não corresponde à Ucrânia atual, porque isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, com o avanço da Ucrânia para o oeste, não é? E por isso é que há também duas Ucrânias, não é? Isso também explica um bocadinho as duas Ucrânias, não é? Mas era sobretudo uma tentativa de reforçar a consciência nacional ucraniana e sobretudo algum receio, porque a Ucrânia está muito dividida. Quer dizer, vejamos uma coisa, quando há Maidan é uma revolução, é uma chamada revolução pró-ocidental, não é? É uma revolução pró-ocidental, mas é uma revolução que julgo que é sequestrada logo de início por uma oligarquia mais próxima do Ocidente, que era representada por Petro Poroshenko, e portanto a partir daí criam-se duas fações, que é a fação pró-Poroshenko. Tu, quando chegavas à Ucrânia agora, perguntava, um analista dizia-te:
Portanto, a oposição praticamente não existia. Quer dizer, o Partido Comunista, por exemplo, é logo ilegalizado em 2014. As televisões russas são proibidas pouco depois, não é? Tinham uma enorme influência na Ucrânia, um grande investimento dos oligarcas russos e até dos oligarcas ucranianos pró-russos, digamos assim. Tudo isso muda, não é? Mas depois, dentro da Ucrânia, formam-se duas fações, que é o Poroshenko, a fação pró-Poroshenko, que foi presidente de 14 a 18, e a fação do Zelensky, não é? E tu hoje em dia, quando falavas com algum comentador, ele identificava-se imediatamente, ou era pró-Poroshenko ou era pró-Zelensky. E isso complicava muito a situação. Até porque, como sabemos, e como podemos recordar, o Poroshenko, depois de ser derrotado pelo Zelensky nas presidenciais de 2019, foi acusado de crime de alta traição à pátria. Teve preso, fugiu para esteve no estrangeiro, voltou, teve preso e agora... Há uma confusão, aliás, algumas das pessoas que falam até algumas posições, não vou dizer pró-russas, seja o que for, que confundem o Zelensky com... ou seja, que vem o Zelensky como um resultado quase direto de 2014. Não é assim. Não é assim. Não é só ele ter sido eleito em 2019, mas ele corresponde, aliás, a uma alteração política em 2019 em relação a 2014. Exatamente, é a desilusão do mandato de Poroshenko, que fez algumas coisas, não é? Não direi que não, que fez algumas coisas, mas ele é um milionário, ele enriqueceu na indústria do chocolate e foi isso. Portanto, essa ruptura existia mas hoje, com o início da guerra, vemos que Poroshenko anda fardado já, portanto vê-se nas televisões, anda fardado com equipamento militar. É normal, não é? Portanto é normal. Essas divergências terão sido dissipadas de momento, não é? Mas elas de facto existem. Zelensky é o resultado da frustração e do falhanço do combate, sobretudo do combate à corrupção, durante do mandato de Poroshenko, não é? E a promessa de uma nova Ucrânia. Queria efetivamente combater a corrupção, queria efetivamente resolver o conflito de Donbass. A corrupção é um problema, grave na Ucrânia. Absolutamente. A corrupção é um problema gravíssimo na Ucrânia. Sim, sempre foi. Aliás, em muitos desses países, não é? Do leste também na Rússia, eventualmente, e noutros países, Bulgárias, Roménias, etc., a corrupção, enfim, e em muitos outros países. Mas o Zelensky representava essa esperança de uma nova Ucrânia. Ele é um jovem, era muito popular porque tinha aquele famoso programa de televisão em que fazia de presidente e tal, de presidente corrupto e de corrupção, não é? Portanto era um programa contra a corrupção e ele... o caso, a gente não vai falar aqui muito disso, mais 70%, mas todo claro que não. Todo o percurso do Zelensky é muito interessante, não é? Porque é quase um tratado sobre o mundo em que hoje vivemos, não é? Alguém que cria um partido com o mesmo nome que o programa de televisão que tinha, em que a realidade copia a ficção em que ele próprio participava. Não é? Serve do povo. O serve do povo. Aliás, a minha pergunta seguinte tem um bocadinho a ver com isso. O que é que aconteceu para que Zelensky, um comediante com experiência política que ganha eleições com a promessa de negociar a situação na Crimeia e no Donbass, além do combate à corrupção, seja o líder ucraniano no momento em que Putin invade o país? Ou seja, como é que se explica esta ruptura depois dele ser o rosto político de uma conciliação com Moscou? Houve uma degradação, uma degradação das relações, progressiva das relações entre Moscou e Kiev, sobretudo porque Moscou acusava frequentemente Kiev de não querer cumprir o acordo de Minsk II, que é um acordo que era muito favorável à Rússia, pronto, e aos separatistas pró-russos do Donbass. Mas curiosamente, todas as pessoas com quem eu falei, ou a maior parte das pessoas com quem eu falei, antes do início da guerra, consideravam que o Zelensky não tinha qualquer capacidade para ser presidente da Ucrânia. Quer dizer, é uma figura popular, é eleito com 70 e tal % dos votos, mas a popularidade dele antes da guerra era 36 ou 38, uma coisa assim, era baixa, não é? Sim, aliás, antes da guerra, Poroshenko estava-se a aproximar de Zelensky, aliás, estava quase a ultrapassar Zelensky, Poroshenko, o antigo presidente, não é? Que se perspectivava uma recandidatura à presidência da República. Portanto, o Zelensky não era... Aliás, também era acusado de ter levado
que a sua entourage, não é? Com o seu círculo mais próximo, eram tudo amigos deles da área do entretenimento. Tinha-os levado para a presidência, portanto, pessoas sem experiência política, não é? E era uma opinião generalizada. Tu achas que o próprio Putin sentiu que este governo era um governo mais frágil e a Ucrânia estava mais fragilizada com um presidente inexperiente do que... É provável. Quando Putin diz vamos atacar aqueles drogados e aqueles neonazis e não sei o quê, portanto é uma desvalorização total da liderança ucraniana. Drogados, quem é que seriam os drogados? O Zelensky e a sua entourage, não sei. Mas sim, provavelmente terá havido uma desvalorização. Agora... Que se revelou falsa, como acontece muitas vezes. Porque as lideranças muitas vezes nascem nestes períodos. Agora, também, claro que a Ucrânia e o governo e a presidência ucraniana também têm os seus conselheiros, e creio que neste momento têm alguma participação externa que os ajuda, digamos assim, a corrigir alguns erros, digamos. O avanço russo na Crimeia em 2014 quase não teve resistência, já falámos aqui disso. Mesmo no Donbass, as forças paramilitares apoiadas pelos russos conquistaram a maioria do território da região mais industrializada e rica da Ucrânia com alguma facilidade. Podes-me corrigir? Não foi propriamente a maioria, eles ocupam... Um terço, não é? Cerca de um terço. Nada disso está a acontecer agora, bem longe disso. Putin subestimou o exército ucraniano, que contou com forte investimento, aliás, como já aqui disseste, de equipamento e treino dos Estados Unidos, ou sobreestimou a simpatia do povo ucraniano pela Rússia? Ou as duas coisas? Subestimou uma e sobreestimou outra? Provavelmente as duas coisas. Porque a rebelião no Donbass, digamos a rebelião pró-russa do Donbass, eu tive a oportunidade de falar com uma responsável do sindicato dos jornalistas ucranianos, que é natural do Donbass, não é? E que assistiu ao início da rebelião, e diz que o que ela disse foi que muitas das pessoas que participaram na sublevação em Donetsk, que é a principal cidade, depois temos Lugansk, que é outra província do Donbass, a capital de outra província do Donbass, mas em Donetsk, que era a principal cidade daquela região, muitas delas vieram da Rússia para participar em manifestações. Há uma cidade russa relativamente perto, Rostov do Don, creio eu, e havia caminhonetes que iam para lá, portanto ela sugeriu que havia alguma orquestração, mas claro que havia também um sentimento anti-ucraniano, sobretudo a partir do momento em que... Mas nessas províncias, por exemplo, em Mariupol, parece não ser o caso. Ou seja, a sensação que temos é que mesmo os russófonos não estão... não receberam, não reagiram mal a esta ocupação, e que provavelmente Putin... Parte da população russófona poderá ter reagido, sobretudo a população russófona, por exemplo, que vive agora em Kharkiv, que é uma cidade também com uma importante população russófona e foi praticamente destruída. Eu creio que aí a população russófona terá... Agora, no Donbass não, e sobretudo na Crimeia. A Crimeia foi absolutamente consensual. Isso tem que se dizer. É não está envolvida nesta guerra não é? Sim, está bem, houve uma... Sim, mas houve uma ocupação, houve uma anexação, não é? Sim, claro. E o exército ucraniano não conseguiu responder a essa anexação. No Donbass houve manifestações importantes também. Nessa altura, não é? Sim, manifestações pró-russas importantes com milhares de pessoas. Agora, nesta fase, eu por acaso, ontem até, foi uma notícia que passou, foi uma notícia en passant, digamos, que foi o facto de Donetsk ter sido atingida por bombardeamentos, portanto da parte ucraniana, o que quer dizer que os ucranianos também têm, segundo alguns especialistas, eles têm uma forte concentração de tropas na zona de fronteira, na zona de separação, e portanto terão capacidade militar para atacar também, ou para repostar, ou para conter uma eventual ofensiva russa e dos separatistas pró-russos nessa região, e capacidade também para atingir, aliás, muito pouco antes do início da invasão russa, o governador de Donetsk e de Lugansk, sobretudo Donetsk, anunciou a evacuação da população da cidade para a Rússia, e acho que retiraram alguns milhares de pessoas para a Rússia. Portanto,
é uma questão complicada, mas a maioria da população dessa zona saudou a declaração da independência. E aliás, só para concluir já agora, que não é exatamente a mesma coisa que saudar a ocupação, não é? Sim, não é saudar a ocupação, saudou a declaração, a autoproclamação da independência. E aliás, eu creio que o facto de Putin ter reconhecido a independência dessas autoproclamadas repúblicas foi o primeiro sinal para a guerra. Isso aconteceu 2 dias antes do início da invasão, porque isso é o pretexto. Portanto, se reconhecemos, se há alguma agressão militar, nós temos direito a intervir. Como aconteceu na Ossétia, por exemplo, do Norte, na Geórgia, não é? Aliás, muita gente que é a mesma lógica. Quando ele declarou a independência, começou-se a perceber que isto poderia correr mal, porque já tinha uma história. Exatamente. O insucesso do exército russo nos primeiros dias de invasão fê-lo regressar às táticas tradicionais, baseadas na destruição massiva de cidades, como fizeram, aliás, na Chechênia e como Putin fez na Chechênia e na Síria. A resistência dos ucranianos será suficiente para aceitar um tamanho sofrimento de baixas civis, ou vai empurrar a liderança política ucraniana do país, portanto, a liderança política ucraniana, para uma situação de compromisso? Ou seja, este tipo de resistência, que é uma resistência urbana, não é? A cerco e destruição, tem efeitos, não é a resistência que causa, é evidentemente o ataque que causa, mas muitas baixas civis. Não é? Portanto, este tipo de guerra causa muitas baixas civis. A própria liderança ucraniana poderá vir a estar pressionada para procurar um compromisso, ou, como apanhaste o princípio da guerra, se calhar não tens um bocadinho, neste momento, a noção de qual é o sentimento dos ucranianos, que há de ter mudado nestes 15 dias, há de ter mudado seguramente, não é? Porque isto tem um efeito muito poderoso. Mas achas que isto pode obrigar o regime ucraniano a recuar bastante e sobretudo os efeitos civis que isto tem, não são militares, não é? A quantidade de baixas civis que isto provoca. Pois, como eu disse, eu acho que é necessário ter alguma humildade nas análises e em perspectivar o que vai acontecer, porque acho que é muito difícil ainda perspectivar isso. Agora, que da parte ucraniana existe o discurso, é um discurso de que a população civil, independentemente de 2 milhões de ucranianos, sobretudo mulheres, não é, crianças, já terem saído do país, que a população civil está a resistir, e o grande símbolo da resistência ucraniana hoje em dia é Mariupol. É aquela cidade do Mar de Azov que está cercada há 2 semanas, não é? O presidente Zelensky, quando faz as suas intervenções diárias, refere-se frequentemente a isso. Agora, isto tem custos humanos terríveis também, não é? E nós sabemos como é que os russos respondem, eventualmente, enfim, temos a informação e a contra-informação, até que ponto é que também os ucranianos não utilizarão edifícios civis para pôr para responderem à ofensiva militar russa. Eu diria que em princípio farão como fazem como acontece sempre em todas as guerras. Como acontece sempre em todas as guerras urbanas. E depois é sempre a população civil que sofre esse. Não sei até que ponto é que eles vão aguentar esta pressão. Porque todos os números, para mim, creio que temos consciência que todos os números que são lançados não correspondem à realidade. Bem. Quer em termos de baixas militares, quer em termos de baixas civis. Quer de um lado, quer do outro. E hoje há negociações, estamos na segunda-feira, há negociações por videoconferência. Eu esqueci-me de dizer exatamente que logo no início, que é fundamental, estamos a gravar isto na segunda-feira, dia 14, aqui neste momento é mesmo preciso dizer as horas, às 11 da manhã, às 11 da manhã. Convém. Porque neste momento é quase ao minuto. Eu não sei se é mau sinal ou não, porque as primeiras 2 rondas negociais foram diretas, agora é por videoconferência. Nós já vamos a falar, das negociações e do que é que pode ser delas. É porque nós temos falado muito da pressão que tudo isto tem na liderança política russa, as sanções, as baixas, mas isso também existe na liderança política ucraniana. Com certeza, quer dizer, eu acho que em termos de, quer dizer, nós estamos confrontados com uma guerra em que no Ocidente só temos acesso a uma parte da guerra. As televisões russas não existem, quer dizer, nos telejornais passam pequenas declarações de responsáveis russos, muito curtas, não é? Portanto, isto é uma guerra em direto, ao vivo, pela primeira vez, ainda por cima com toda a panóplia de as redes sociais, de redes sociais e é a primeira redes virtuais. A gente vai falar isso mesmo no fim, mas é a primeira guerra que o Ocidente acompanha do lado
do invado do ocupado e não do ocupante. Do agredido, digamos. Sim, do agredido. Exatamente. É uma coisa muito pedagógico, curiosa. É pedagógico. E está a ter um impacto extraordinário na opinião pública, claro. não é? Portanto, isso. Como nunca, isso, até e agora, como nunca, não é? Nem a guerra do Iraque, nem a guerra dos Balcãs chegou a este ponto, não é? O 11 de setembro, etc. Portanto, isso é um aspecto. Tem um grau de risco também. Agora, não sei até que ponto é que a liderança ucraniana também se está a aproveitar desse facto para tirar partido político disso, não é? E vantagem política disso, não sei. Portanto, do facto das populações continuarem, não sei até que ponto os russos propuseram uma série de corredores humanitários, alguns foram recusados, outros não foram recusados. Não se sabe muito bem. Eles acharam um insulto que alguns corredores humanitários fossem em direção à Rússia, portanto recusaram isso, não é? Isso prolonga. Não é um absurdo, não é? Não é um absurdo, mas prolonga o sofrimento das populações, porque as populações ficam. Mas a verdade é que as populações ficariam, na realidade, reféns. Poderiam ficar reféns, com certeza, não é? Pois, ficavam reféns, com certeza. Provavelmente algumas até iriam, porque algumas, se fossem russófonas, provavelmente até iriam. Porque o problema na Ucrânia também é que depois de Maidan, sobretudo a partir de 2014, 2015, e até à eleição de Zelensky, onde houve algum desanuviamento, era quase proibido portanto, uma pessoa referir-se como pró-russa, ou a língua russa foi proibida, não é? Curiosamente, Zelensky é ele próprio russófono, não é? É ele próprio russófono e de origem judaica, não é? Portanto, houve uma desrussificação depois da dessovietização ou da descomunização da Ucrânia, não é? A partir de 2004, da Revolução Laranja. A partir de 2014 houve uma desrussificação, uma tentativa de cortar, do ponto de vista histórico, de cortar os laços históricos e culturais, as referências históricas e culturais da Ucrânia à Rússia. Isso polarizou, polarizou muito a Ucrânia e polarizou muito a Rússia, porque o Putin, quando escreveu aquele famoso documento sobre a unidade de russos e ucranianos, um dos seus principais argumentos é esse. A questão a separar dois povos que são o mesmo povo, não é? Que têm a mesma cultura, a mesma tradição, a mesma história, e estão a separar, estão a fazer uma fratura. Isso foi um sinal muito evidente também da radicalização interna. Não é? Nós estamos a falar ao fim de quase 20 dias de guerra, neste momento, penso que são 18 ou 19 dias. Apesar dos avanços russos, não é certo um desfecho militar conclusivo nesta guerra, que haja sequer um desfecho militar conclusivo, mas parece evidente que Putin não tem condições para instalar um regime pró-russo na Ucrânia, como existe na Bielorrússia, nem para ocupar um país de forma permanente, sem que isso tenha custos não só económicos, como de vidas humanas e políticos insustentáveis. Sim. Que solução restam a Putin para o caso de conseguir fazer capitular as forças ucranianas? Eu acho que é claro que será impossível que Putin consiga impor um governo pró-russo, digamos assim, na Ucrânia com um mínimo de estabilidade. Acho que isso é completamente impossível, não é? Porque para já o país teria basicamente uma insurgência na guerra. Para já o país está armado, toda a gente está armada, até presos de delito comum foram soltos e armados com experiência militar. Na Ucrânia hoje em dia existem centenas de milhares de armas distribuídas pela população, o que pode ser um problema muito grave. Vamos falar disso. Sim, muito grave. Portanto, acho que não há qualquer capacidade de existir. Eu acho que a única possibilidade, não sei se é essa a perspectiva, é tentar alargar o estatuto de autonomia de algumas regiões da Ucrânia, não sei se... Mas isso com uma pressão enorme sobre o governo ucraniano e impondo uma derrota militar em toda a linha que a Rússia conseguirá fazer. Há a possibilidade de fazer o mesmo, não com o mesmo resultado, não para o mesmo fim, mas fazer o mesmo que fez na Chechênia, que é basicamente destruir a Ucrânia, conseguir a sua naturalidade por via da sua destruição. Não sei se será destruído totalmente a Ucrânia. Eu não sei se estou a falar da destruição de toda a capacidade económica, sim, claramente. Infraestruturas, etc. Torná-la durante muito tempo um país. Que, aliás, viável, acho que tem sido essa a estratégia, não é? Aliás, o próprio Zelensky disse que já 2/3 da capacidade
produtiva da Ucrânia foram destruídas já, não é? Durante estas 2 primeiras semanas. Acho que sim. E vamos pagar nós próprios bem caro por isso, porque têm efeitos. Não vamos falar daqui disso, mas vamos todos pagar por isso. Sim, mas até efeitos alimentares no mundo inteiro. Sim. Claro. Agora, creio que talvez dividir aquela história dos russos chegarem ao Dniepro, não é? Portanto, a Ucrânia está dividida em 2 partes. É aquela parte ocidental, onde predomina, por exemplo, a chamada Igreja Greco-Católica, não é? Que reconhece o Papa, e a parte leste, que é o mundo eslavo ortodoxo da Ucrânia, não é? Talvez uma divisão por aí, controlar o Mar Negro, como se diz, eventualmente, não sei se isso será possível ou não, fazer uma ligação territorial à República Rebelde Russa, pró-russa da Transnistria, que fica na Moldávia, não é? Agora, até que ponto é que isto pode ser aceito? Isso seria muito difícil de controlar. Isso seria muito difícil como de controlar. Se vê, grande parte do combate militar que a Rússia está a ter neste momento é nessas regiões, não é nas regiões ocidentais. E está a ter dificuldade. Sim, e iriam ter guerras de guerrilha, com certeza. Iriam ter ataques a essas novas fronteiras, milhares de pessoas armadas, não é? Os ucranianos são combatentes temíveis também. Aqueles povos são povos com uma tradição, como sabemos, a sua própria história, muito aguerrida, não é? São combatentes muito determinados, e eles estão muito determinados, pelo menos estavam, não é? Com este massacre sistemático e diário às cidades e às populações civis, evidentemente que a moral é capaz de cair um pouco. Mas tudo é possível. Agora, acho que será totalmente improvável que Putin consiga um governo pró-russo estável naquele país. Tu falaste, em caso de vitória militar. Já falaste um bocadinho disto, de passagem, quer dizer, do sentimento anterior, aliás, acabaste de falar da fratura e da polarização que havia dentro da própria Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia são 2 países com uma forte interligação histórica. Exatamente. Há imensas famílias mistas, famílias dos 2 lados que estão dos 2 lados da fronteira. Exatamente. Uma parte significativa, como já disseste, dos ucranianos fala russo como primeira língua, a começar, aliás, pelo próprio presidente Zelensky. Mas nas cidades ocupadas pelas forças russas, que são nas regiões com maior presença russófona, as populações arriscam a vida para ir para a rua contra a ocupação. A identificação com a Rússia, mesmo entre os falantes de russo, já não era a principal característica identitária, ou achas que foi a agressão militar que levou a uma radicalização contra os invasores? Ou seja, era já anterior, aliás, que a eleição de Zelensky até evidencia um pouco, com 70%, ou seja, que ele conseguiu congregar voto russófono e voto ucraniano, ou é esta invasão que provavelmente vai esbater essas diferenças entre russófonos e eu não sei se o presidente Putin esperava que as populações das cidades que ele ia conquistando os recebessem com flores à entrada, não é? Há alguns sinais que sim, porque julgava. Não sei, há alguns sinais que chegam que ele julgava. Mas de facto isto não aconteceu, não é? Até porque, como eu disse, as populações russófonas optaram também muito pelo silêncio, não é? Nesta guerra, não é? Mesmo em Kiev, onde havia também algumas, políticos, dirigentes políticos, e havia um partido político até bastante forte. Eu vi uma manifestação de um partido em janeiro, de um partido político pró-russo, digamos assim, em Kiev, maior, não é? com milhares de pessoas, não é? Em janeiro. Mas havia um silenciamento também dessas pessoas, talvez, não sei, por uma questão de segurança, eventualmente, porque as guerras radicalizam posições e as pessoas matam, não é? E expulsam, etc., não é? Mas não me parece que tenha que Putin tenha avaliado bem isso, e sobretudo quando é feito um cerco tão sistemático às cidades, provavelmente muitas dessas populações ganharam também um pouco da sua consciência nacional ucraniana, que era uma coisa que achas que o Putin pode ter criado a nação ucraniana? Eu acho que o Putin tem tido um papel absolutamente fundamental na construção da consciência nacional ucraniana. É assim muitas vezes que as nações nascem, sim, não é? Sim, que estava muito fragilizada, que estava muito fragmentada, e acho que esta invasão militar efetivamente uniu de uma forma nunca vista, de uma forma única, a população ucraniana. Mesmo
olha, os dirigentes políticos se odiavam, não é? Hoje em dia estão do mesmo lado da barricada a combater, não é? O Poroshenko, o Zelensky, a Timoshenko, etc., não é? A vida política ucraniana desde a independência de 91 tem sido extremamente turbulenta, não é? E aquilo não é propriamente, enfim, a cultura democrática na Ucrânia ainda é muito frágil, não é? Ainda era muito frágil, não é? Que é uma coisa que as pessoas também tendem às vezes não perceber, que não estamos a falar de uma democracia. E o papel dos partidos políticos era mais sólida. Era mais determinado pelas figuras. Aliás, eu já disse isto várias vezes, por exemplo, em vez de haver os nomes, não havia nomes de partidos, depois mudaram para partidos, mas era o Bloco Poroshenko, era o Bloco Yulia Timoshenko, era o Zelensky, não é? As pessoas estavam em personalidades, em figuras, não é? Nas quais acreditavam, e não propriamente em ideologias. As ideologias ali estavam um pouco marginalizadas em relação à figura de um salvador, digamos assim, também, ou de alguém que pudesse pôr aquele país na ordem. Impressionantemente, o Zelensky parece ser a pessoa que acaba por, e quando eu digo impressionantemente, porque era um comediante, ninguém o levava na Ucrânia, votaram nele, mas ninguém com poder e fora da Ucrânia o levava muito a sério, e a verdade é que provavelmente pode ter nascido aqui, como acontece também muitas vezes nas guerras, não é? Ter nascido um líder, muito resultado também da sua coragem física de ficar na própria Ucrânia. Da sua projeção mediática, da projeção mediática que está a ter. A gente voltará a falar sobre o Zelensky. É raro o dia em que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo não dê uma justificação diferente para a invasão. Mas dois dos maiores especialistas norte-americanos, George Kennan e John Mearsheimer, defendem que o alargamento da NATO até às fronteiras da Rússia tornaria inevitável, defenderam, e continuam, no caso de Mearsheimer, continua a defender, tornaria inevitável uma resposta de Putin. Achas que esse é o fator determinante ou apenas um pretexto? E são outras razões, com o facto de Putin entender que a Rússia e a Ucrânia têm o mesmo passado e são o mesmo povo, ou desejar uma reconstrução do Império Russo. Qual é que achas que é? Quais dos fatores é que terá sido, se conseguirmos meter, coisa que não é fácil hoje em dia na cabeça do Putin, terá sido o fator essencial que levou, portanto, ou o alargamento da NATO, ou a ideia ou uma ideia expansionista da Rússia? Nesse aspecto, se me permites, eu vou recorrer à conclusão de um estudo de um clube de discussão russo, o Valdai, o famoso Valdai, fundado em 2004, e que em outubro passado, em 2021, publicou um texto chamado Convulsão Global no século XXI, o indivíduo, os valores e o Estado. E a conclusão deste estudo, repito, de outubro de 2021, considera que no atual contexto internacional, depois da pandemia, em que a taxa de carbono, o hidrogênio e as normas ambientais, sociais e de governança se destinam a acelerar a transformação das organizações e que deverão permitir aos Estados Unidos e à União Europeia decidir quais serão os bons e os maus países, quais serão os bons, as boas e as más empresas. Eles chegam a esta conclusão, dizem por fim que o confronto geoeconómico substitui os conflitos militares, pelo menos para as grandes potências capazes de dispor de uma panóplia de instrumentos de coerção. No entanto, considera-se que o uso da força permanece um fator determinante. Deste ponto de vista, as potências nucleares continuam a ocupar o topo da hierarquia mundial. O facto de os Estados Unidos, a Rússia e a China disporem dos principais arsenais mundiais não os favoriza diretamente na conquista de recursos, mas abre-lhes a possibilidade de destruir o mundo e a si próprios, se perderem toda a esperança de preservar a sua posição. Ora bem, esta conclusão é de alguma forma um pouco perturbante. Qual é a conclusão que tu tiras disso? Eu creio que isto já é um pronúncio daquilo que o Vladimir Putin dizia, que a Rússia estava em grande perigo. O discurso de Vladimir Putin nos últimos anos tem sido que, claro que tem a ver com o alargamento da NATO, não é? É um dos principais pretextos, mas que a Rússia está em grande perigo e, sobretudo, que poderá haver, da perspectiva ocidental, isso também já foi teorizado por alguns think tanks, digamos assim, ocidentais,
de que o futuro da Rússia poderá ser a partilha do país. Isto é, a Rússia é um país demasiado grande para a população que tem. É um país com demasiados recursos para a população que tem. E, portanto, é provável que mais tarde ou mais cedo a Sibéria seja uma coisa, a Rússia europeia se divida também em 2 ou 3 partes e, portanto, esta percepção, creio que é muito clara nas elites intelectuais e políticas do Kremlin que rodeiam Putin e que provavelmente o levaram a também, aproveitando o tabuleiro do que estávamos a falar disso há pouco, eu creio que de facto a Ucrânia e o povo ucraniano se tornou, enfim, é o grande xadrez hoje em dia entre duas potências que se estão a confrontar e, como sabemos, os Estados Unidos também têm uma grande influência na Ucrânia, tem uma grande ingerência, há uma grande ingerência norte-americana, sempre houve, sobretudo depois de Maidan, com o próprio McCain, senadores americanos, políticos americanos, a irem discursar a Maidan, não é? Em nome da liberdade. Evidentemente que isso para Moscou era entendido ou seja, como uma provocação. O que tu estás a dizer é que Putin terá percebido que a sua força nuclear é o que resta, que lhe permite garantir o poder respeito, e a sobrevivência e algum respeito. E, portanto, que é preciso mostrar. E algum respeito, porque há aquela sensação de que a Rússia tem vindo a ser permanentemente humilhada, sobretudo na transição a partir de 90, e que a doutrina Putin, a chamada doutrina Putin, conseguiu reimpor ou conseguir que a Rússia recuperasse algum respeito e pelo menos que seja tratada em pé de igualdade. Isso passa pela reconstrução do Império Russo ou passa apenas por bullying? Não sei se passa pela reconstrução do Império Russo. O problema é que a Rússia, eu acho que a Rússia é um país de extrema complexidade, não é? E eu acho que a Rússia entrou num processo, para já, como também dizia este estudo, as relações entre a Rússia e a União Europeia nunca estiveram tão degradadas como agora. Portanto, dizia-se isso, concluía também este estudo. A Rússia é um país euroasiático, é preciso não esquecer isso. E antes desta guerra, a aliança estratégica que Putin faz é com a China, não é? Isso tem o seu significado. Se me permites, eu vou ler só uma coisa, coisa. Quando houve a guerra da Crimeia, posso falar um pouco da guerra da Crimeia? Pode. Quando houve a guerra da Crimeia, como sabemos, o Império Turco estava em refluxo, a Rússia estava a avançar para territórios do Império e há uma intervenção militar da França e do Reino Unido a favor dos turcos contra a Rússia, não é? Isso é a guerra da Crimeia e a Rússia é derrotada nessa guerra. E entre as elites de Moscou nessa altura cria-se a sensação de que a Europa afinal não era confiável. Quer dizer, independentemente de Pedro o Grande ter construído São Petersburgo e ter tentado uma aproximação à Europa ocidental, não era de confiança porque tinha havido então uma aliança entre o Islão, o protestantismo e o catolicismo contra a Rússia. Islão, Turquia, protestantismo, Reino Unido, catolicismo, França. E há uma viragem decisiva para a Ásia, para o Oriente. E nessa altura, um pouco depois, Dostoiévski escreve um texto no seu Diário de um Escritor. Escreve assim: o russo não é apenas um europeu, mas também um asiático. E ainda mais, talvez exista mais esperança para nós na Ásia que na Europa. E mais, talvez a Ásia seja, nos futuros destinos, a nossa principal questão. A vitória de Skobelev em Göktepet em 1881 no Turquestão, era um general russo, vai originar um eco em toda a Ásia até às suas fronteiras mais longínquas, que possa mesmo chegar à Índia e na própria Índia estimular nesses milhões de indivíduos a certeza da invencibilidade do czar branco. Ora bem, isto é algo que de alguma forma se está a passar hoje, de outra forma, quer dizer, a ruptura da Rússia com o Ocidente. E há os círculos ideológicos e os círculos Putin são muito eurasianistas. São muito eurasiáticos. O nacionalismo, a reconstrução do nacionalismo eurasiático. E a Rússia tem think tanks, tem centros de investigação extremamente especializados na Ásia, não é? E muito virados para a Ásia. Portanto,
para além evidentemente, Putin estar a tentar, com esta guerra, com esta invasão da Ucrânia, eventualmente a tentar criar uma zona tampão para evitar mais alegramentos da NATO em relação ao leste. É mais do que isso. Sim, pode ser mais do que isso. Eu creio que pode haver uma viagem decisiva para a Ásia. Aliás, sobretudo com estas sanções ocidentais, não é? Com estas sanções ocidentais, não há outra hipótese, não é? E, portanto, talvez esta frase de Dostoiévski, que revelava um pouco os desejos da elite russa da altura czarista, tenha de novo alguma atualidade, digamos assim. Depois desta ocupação, a neutralidade ucraniana não se torna muito mais difícil? Ou seja, é que já nem a Finlândia quer a opção finlandesa, não é? Portanto, é muito difícil uma Ucrânia neutral depois desta guerra. Quer dizer, eu creio que é muito difícil perspectivar isso, mas quando existir isto, a guerra tem que acabar, mais tarde ou mais cedo, e quando existir negociações e um acordo de paz, eu creio que uma das questões fundamentais, uma das exigências fundamentais da Rússia vai continuar a ser, não sei se a desmilitarização da Ucrânia, mas, pelo menos, a retirada da Constituição ucraniana da adesão à NATO, que foi uma coisa que foi incluída em 2015 na Constituição ucraniana, não é? E que irritou também Moscou, como se deve calcular, e que eles vão exigir que seja retirado. O próprio Zelensky já disse que poderia retirar. Então vamos falar um bocadinho das saídas negociais, caso isso venha a acontecer. Nós não fazemos a menor ideia do que é que vai acontecer, portanto não é propriamente fazer futurologia, mas com os dados que temos. Desmilitarização, desistência de entrada na NATO, reconhecimento da Crimeia como província russa e realização do referendo para reconhecer a independência das repúblicas separatistas. Não são estas pretensões expressas por Putin não são neste momento demasiado recuadas por uma operação destas dimensões e com este risco? Provavelmente sim, não sei se ele quer ir mais longe, quer dizer, mas é isso que ele não pode fazer uma limpeza étnica da Ucrânia, não é? Quer dizer, não pode. Não é que a Rússia não tenha já feito no passado. Sim, não pode, sim, mas isso foi do tempo do Stalin com outro poder. E com outro poder, não é? E mesmo na Crimeia, durante o tempo dos czares, com os famosos tártaros da Crimeia, etc., não é? E como vimos há pouco, esta invasão unificou o sentimento nacional ucraniano e a determinação das pessoas e a consciência que tem uma pátria, tem um país que, apesar de jovem, está a ser atacado e querem defendê-lo. E muita população russófona, como disse, de facto está nas fileiras, nas barricadas, a tentar defender e, portanto, a sua causa. Perante isso, provavelmente Putin vai ter que recuar em relação àquilo que provavelmente pode ter que recuar. Não sei se recuará em relação à Crimeia, quero que não. Acho que em relação à Crimeia acho que é impossível, não é? Até porque como sabemos é muito, em relação ao Donbass vai ser foi muito contestável a passagem da Crimeia, da Federação da Rússia para a Federação da Crimeia socialista da Ucrânia, não é? Pelo Khrushchev. Em relação ao Donbass, a questão é esta, a questão tem a ver com a manipulação. Isto eu quando estive ali fez-me lembrar muito as guerras balcânicas. Nós vamos falar disso. Porque isto tem a ver até da ligação. Exatamente. Porque o argumento do Putin era também este. Quando ele diz que a desintegração, o desmembramento da União Soviética foi a pior. Foi a mais trágica situação geopolítica do século XX, mas a coisa do género, não é? Que foi a pior catástrofe geopolítica do século XX. Ele está-se a referir a quê? Ele está-se a referir aos cerca de 25 milhões de russos ou russófonos que ficaram fora das fronteiras da Rússia, não é? E já está a perspectivar que essas populações, ou alimentar a ideia de que essas populações podem ser vítimas de limpeza étnica e de perseguição étnica. Eu tenho sempre cuidado a fazer paralelos com a Segunda Guerra, porque acho que são sempre demasiado apetecíveis e enganadores, grande parte das vezes. Mas há aqui um paralelo com o discurso da Alemanha depois da Primeira Guerra, não é? Ou seja, que leva até à Segunda, que é as minorias alemãs que estavam os sudetas, etc. Ou seja, que estavam fora do Império e sujeitas da República, neste caso, depois. Há aqui um paralelo entre as duas mas também devo dizer uma coisa. Eu no princípio de 2000 ou no fim de 90 ainda estava no Jornal Público, viajei até aos Bálticos, aos Estados do Báltico,
e tivemos a oportunidade, um grupo de jornalistas, e tivemos a oportunidade de verificar que o estatuto da minoria russa, sobretudo na Estónia, onde tinha uma representação maior, um pouco na Lituânia não tanto, não tem praticamente expressão, era um estatuto de segunda categoria, ou mais, não é? Portanto, as populações pró-russas eram muito maltratadas pelos novos nacionalismos emergentes desses países, não é? E isso estava um argumento a Moscou, sem dúvida nenhuma, em relação à língua, arranjar emprego, uma série de benefícios sociais. A situação melhorou um pouco, entretanto, mas ainda não está resolvida. E isso funciona como argumento também para Moscou, não é? As minorias russas são maltratadas nos países que sucederam à União Soviética e que ganharam a independência e que sobretudo têm uma relação histórica com a União Soviética muito complicada, como é o caso dos Bálticos. Pois é, porque há aqui uma pequena diferença dos Bálticos em relação aos outros, é que os Bálticos são anexados pela União Soviética. Exatamente. Não fazem parte Os Bálticos ganham a independência após a Revolução Bolchevique, como a Finlândia, aliás, também fazia parte do Império Czarista, mas depois fazem parte do acordo entre o Hitler e o Stalin em 39, seja, e são de novo invadidos, tenta recuperar a Finlândia, mas é derrotada em 39, não é? A guerra. E depois dividem a Polónia, não é? E é por isso que também, quando os alemães invadem a União Soviética, as populações dos Bálticos saúdam a entrada dos alemães. Como saudaram na Ucrânia, aliás, de alguma forma, no início, no ocidente da Ucrânia. A questão das minorias é sempre uma questão complicada por uma razão. Todos os novos nacionalismos, ou todo o crescimento do nacionalismo, parte de uma premissa de uniformização da história, da população, etc. E as minorias são, em todos os novos nacionalismos, quando se afirmam, esmagadas, a não ser quando esse nacionalismo se reforça, como se está a reforçar agora, por via do inimigo comum, não é? Exatamente. Neste caso, a Rússia. O vírus do nacionalismo, isso é utilizado e se consegue manipular os sentimentos mais profundos de um povo, é extremamente perigoso. E é isso que de alguma forma poderá estar a acontecer. Parece haver alguma abertura da Ucrânia para negociar nos termos em que apresentei por parte de Putin, apesar de não estarmos hoje, estamos a gravar isto antes de uma ronda negocial, sim. Mas parece evidente. Eu não vou nunca mais dizer nada evidente por causa dos riscos, mas não estamos neste momento perto de uma conclusão negocial. Sendo assim, apesar de tudo, há uma aproximação hoje maior daquilo que pode ou não pode ser negociado do que havia ainda antes da guerra começar. Porquê é que Zelensky não aceitou negociar nestes termos antes? Achou que Putin estava a fazer bluff perante a possibilidade de uma ocupação ou de uma agressão militar? Não tinha condições políticas internas para o fazer? Não sei. Sabes que o exemplo dos Balcãs, para mim, eu tenho tentado fazer alguns paralelos entre esta situação e a situação dos Balcãs, e lembro-me se calhar se quiseres falamos dos Balcãs um bocadinho mais à frente, mas lembro, por exemplo, das tentativas de negociação e de acordos de paz que foram feitos nos Balcãs, e que passaram por Lisboa com o embaixador Cotileiro, não é? Eu lembro-me em janeiro e em março de 92, no Hotel Tivoli, tiveram os 3 líderes das 3 etnias balcânicas, o Karadzic, o Izetbegovic, o croata Mate Boban, tentando e evitar o início da guerra civil, que não conseguiram. Hoje sabe-se, já passado uns anos, que houve uma enorme pressão, sobretudo da parte sobretudo exercida pelos muçulmanos bósnios, e também um pouco pelos croatas, mas mais pelos muçulmanos, para que não aceitassem o acordo cotileiro. E essa pressão veio de Washington. De facto, isso tem que se dizer, veio de Washington. Não sei até que ponto é que, no caso da Ucrânia, porque, como referi há pouco, o plano Minsk II, o acordo de Minsk II, era de facto um acordo extremamente desfavorável para a Ucrânia. E era muito favorável aos separatistas, permitia uma autonomia amplíssima, com governo próprio, com instituições próprias, portanto, inclusivamente os ucranianos nem teriam direito de regressar
às suas fronteiras, não é? De repor as suas fronteiras, portanto terão havido também muitas pressões, e havia muitas pressões de vários setores para que o acordo de Minsk II não fosse aceito todo. E toda a gente falava que o acordo de Minsk II estava morto, não é? E os russos estavam sempre a insistir no acordo de Minsk II, acordo de Minsk II, acordo de Minsk II, porque lhes favorecia. Mas na realidade, porque se favorecia. Então vamos falar o Putin só diz que o acordo de Minsk II está morto quando o primeiro tanque entra na Ucrânia. Claro. Mas Moscou insistiu muitas vezes na violação do acordo de Minsk. Insistiu muitas vezes que havia uma violação. Sim. Um dos especialistas com quem falaste diz que o Minsk II estava morto antes de ser sequer aplicado. Sim. O acordo dizia que devia ser realizadas eleições com padrões europeus nestas repúblicas antes da Ucrânia restabelecer o seu controle nos territórios. Ora, seria possível qualquer tipo de eleição com padrões europeus, conhecendo-se os padrões de Putin? Ou seja, aquele acordo não era ele próprio uma miragem? Tinha que ser um referendo, talvez organizado e supervisionado por instituições internacionais. Bom, esse especialista, devo dizer, é um especialista finlandês. A Finlândia, pela sua posição geográfica específica, tem institutos extremamente bem informados e muito competentes sobre a Rússia, muito bons, designadamente o Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais, e portanto ele já perspectivava que de facto o acordo de Minsk II estava morto, mas isso também era um bocado a perspectiva ucraniana, não é? A Ucrânia não queria este acordo, não é? Não queria este acordo, e isso foi um dos motivos da estagnação da situação. A Ucrânia diz basicamente que assinou este acordo com uma pistola apontada à cabeça, não é? Reparemos, quem é que assinou o acordo de Minsk II? É o presidente da Ucrânia, o Poroshenko, com a presença do presidente da Bielorrússia, que é assinado da Bielorrússia, é o Poroshenko, não é? O homem de Maidan, é o Putin. E quem é que são os líderes europeus que assinam o acordo? É Angela Merkel e François Hollande, o presidente da França, não é? Em 2015. Portanto, isto está... as premissas deste acordo já estavam, quer dizer, e a evolução tinha existido, e a própria evolução, eventualmente, de alguns com o formato de Normandia, portanto já havia outra tentativa de abordagem em relação a este problema, esta guerra congelada, não é? Que provocou 14 mil mortos desde 92. Aliás, é impressionante. Deixa-me só recordar uma coisa, Daniel. Há um mural aos mortos da guerra em Kiev, junto a uma igreja, da guerra russo-ucraniana, desta guerra, que começa em 2014, com todas as fotos ou praticamente todos dos ucranianos que caíram nessa guerra, e vai até 2020. E agora, provavelmente, infelizmente, terá que ser aumentada. Então, não é? Tu achas que houve uma guerra latente durante todo este... Morreram durante todos os anos. Desde 2014 até 2020, há vítimas todos os anos. Como tu te referiste agora quando te referiste no princípio. Claro que havia uma guerra latente. Da nossa entrevista, estiveste quase até o início da invasão russa no lado ucraniano de Donbass, quando digo quase, foi em janeiro, portanto foi muito perto desta... Desde 2014 as duas repúblicas perderam 1,5 milhão dos seus 6 milhões de habitantes. Como é que habitantes dessa região que vivem numa guerra de baixa intensidade há 8 anos, como tu estás exatamente aqui a dizer, viam a possibilidade de um conflito aberto e que solução política defendiam para a sua região? Ou seja, qual era a solução política que aquelas populações que vivem numa guerra há 8 anos, de facto, não é uma novidade para elas, isto está a acontecer, viam que solução política é que acreditavam que podia existir para aquela região? Porque eu devo dizer, nós olhamos todos para nós olhamos todos não, olho eu, para a independência daquelas duas repúblicas como um primeiro passo para a sua integração na Federação Russa. Não há muita gente que acredita que aquilo fica lá ali independente, suspenso, realmente independente e suspenso. Aliás, eu lembro aquele responsável pelos serviços de informação russos que avançou um bocadinho no guião, naquela coisa filmada que apareceu, que levou um raspanete do Putin na reunião do Conselho de Segurança. Eu não sei se tu provavelmente estavas em Kiev nessa altura. E que ele avançou um bocadinho e já estava a falar da integração na Federação Russa. Pois. Como é que aquelas populações viam do que sentiste? Tu estiveste no lado ucraniano. Não sei até que ponto é que tiveste grande espaço de manobra ali. Não tivemos muita manobra. Apesar de tudo, a Ossétia do Sul e a Abcásia
que estão numa situação semelhante não foram ainda integradas na Federação Russa, apesar de fazerem fronteira com a Federação Russa. A Transnistria não, mas há casos não foram integradas. Portanto, a Transnistria, para quem não sabe, é na Moldávia. Sim, não? Portanto, está na Moldávia, aliás, está entalada entre a Moldávia e a Ucrânia, exatamente. Eu acho que o que as pessoas sentiam, as pessoas com quem tivemos a oportunidade de falar, porque como eu referi, havia havia uma agenda apertada e falávamos sobretudo com responsáveis oficiais, não conseguimos falar com muita gente da rua, não é? Mas mesmo assim, aquilo que conseguimos é que era um enorme desalento. Para já falam todos russo. E depois tu vês, mesmo em Kiev, tu passeias por Kiev, ou tu passeias por essas regiões, para já vês aquelas enormes fábricas, não é? Do tempo soviético, completamente abandonadas, completamente decadentes, não é? Portanto, é um sentimento também de aquelas indústrias pesadas que já não, enfim, que já não funcionam agora nesta transformação, nestes novos tempos, não é? Um enorme desalento, uma tentativa de sobrevivência do cotidiano, porque as pessoas são pobres, não é? Que são regiões, apesar de tudo, eram regiões ricas, eram as regiões mais ricas da Ucrânia, por sinal, agora são das mais pobres, não é? Com a guerra e com as transformações económicas e sociais, um enorme desalento, e depois a maior parte delas fala russo ali, não é? E de facto senti alguma afinidade com a Rússia, não é? Para muitas delas, como já referi, também senti em Kiev, mas sobretudo ali, era doloroso haver esta fratura, porque, como tu disseste, famílias mistas, não é? Entre aspas, muitas famílias que vivem na Rússia, outras que vivem na Ucrânia, as fronteiras são relativamente perto, viajavam. Quando houve esta guerra, as famílias ficaram separadas, não é? Linhas de separação, tudo isso para eles era extremamente penoso. Para depois de passarem as linhas de separação, tinham que passar era só permitido um ou 2 dias por semana para irem visitar o familiar ao outro lado. Portanto, tudo isto para eles é extremamente penoso. E são as populações civis que, como nos Balcãs, foi exatamente a mesma coisa. Nos últimos anos, as forças pró-russas distribuíram passaportes russos em massa, uma tática usada quer por nazis, quer por soviéticos no passado, para consolidar mudanças territoriais, ou seja, criar uma situação de facto em que grande parte daquela população são cidadãos russos. Exatamente, não é? Exatamente. A percentagem da população russa é ainda mais significativa, de população russa com cidadania russa, é ainda mais significativa do que era em 2014. Não estava criada já uma situação de facto consumada. Qualquer tentativa de solução política não estava já morta à partida quando uma boa parte daquela população, pelo menos da parte ocupada, ou da parte autoproclamada, ou autoproclamada, como lhe queiram chamar, não estava já à partida, já não estava numa situação de facto. Que já não havia nada, claro que sim. Nenhuma situação política ali quando claro. Uma boa parte da população já nem tem cidadania. Estava-se a avançar para um facto consumado, sem dúvida. Estava-se a avançar para um facto consumado, e atendendo ao impasse de Minsk II, não é? E atendendo à permanência da guerra, não é? Porque as pessoas não notavam isso, quer dizer, não se falava da Ucrânia, mas nas agências internacionais era muito comum quase todas as semanas serem relatados incidentes na fronteira. Morto um soldado ucraniano, uma mina, morto um soldado separatista, trocas de tiros, eles não retiraram as peças de artilharia para as posições que estavam previstas no Acordo de Minsk, não é? Que eram uma série de quilómetros para além da linha de separação. Isso não aconteceu. Portanto, eles tinham poder de fogo em que se podiam continuar a martirizar uns aos outros, não é? Isso aconteceu desde 2014 até agora. Era uma prática comum. Deixa-me voltar aqui um bocadinho ao que poderia vir a ser ou pode vir a ser um desfecho desta guerra. Sem a vitória clara e rápida, e com uma forte reação dos Estados Unidos e da União Europeia, como não houve na Chechênia, na Geórgia ou na Síria, Putin parece neste momento estar, por agora, um pouco encurralado. Mas para evitar a perpetuação da guerra tem de haver uma forma digna dele se retirar desta guerra. Zelensky parece percebê-lo, com as suas mais recentes afirmações sobre a NATO, mas a Ucrânia está disponível, a Ucrânia, enquanto nação, estará disponível para negociar nos termos que são propostos hoje pela Rússia, e os Estados Unidos estarão dispostos a encontrar uma forma política para que a Rússia termine a invasão
antes que o conflito escale, os Estados Unidos e a União Europeia, antes que o conflito escale para além das fronteiras ucranianas, tu sentes... Bom, se calhar para além das fronteiras ucranianas, aí estamos feitos, não é? Temos que fazer um novo podcast. Como dizer, isso é muito perigoso, não é? Isso será extremamente perigoso. Mas... não, eu acho que eu não sei como é muito difícil prognosticar, sinceramente. Eu não tenho resposta para isso, mas acho que o Putin não vai querer perder, pelo menos vai querer uma saída honrosa, quer dizer, vai querer qualquer coisa. E os ucranianos também vão ter qualquer coisa. Não sei. É preciso chegar ao equilíbrio. Ao equilíbrio da guerra que obriga cada um a negociar. Exatamente, e ter um mediador que seja, enfim, respeitado ou minimamente aceito pelas duas partes. A China, talvez. Israel, não sei, não é? E a Turquia também não sei, porque a Turquia tem tido uma posição muito dúbia em relação a esta guerra. Por um lado, isso às vezes é uma vantagem, uma posição dúbia para ser mediador. Sim, mas por um lado fornece os drones à Ucrânia e por outro lado diz que quer continuar a ser amiga da... Já Israel, do que li, do que chega, tem uma relação com a Rússia de dependência que a torna um bocadinho... Sim, mais... dependência política mais por causa sim. dos russos e além disso também... Exatamente, precisamente. E além disso, a Turquia também está a tentar aproximar de Israel agora, não é? Depois daquela verborreia de Erdogan... anti-israelita, agora, portanto, as coisas estão a voltar à normalidade, não é? Nas relações turco-israelitas. Mas a China é que a China é que pode ser talvez um mediador. Os Estados Unidos não podem ser, e a Europa é muito complicado que sejam neste momento, estão a fornecer armas à Ucrânia, portanto é muito difícil. Estão a fazer sanções, estão a fazer sanções e portanto isso, talvez a China seja, porque a China tem adotado uma posição muito cautelosa, não é? Não votou no Conselho de Segurança, como vimos, e na Assembleia da ONU não condenou, mas também não ficou do lado exatamente, não apoiou. Talvez seja e a China tem um enorme peso internacional, não é? Talvez a China possa tentar resolver isto, mas é muito difícil responder a isto, sinceramente. Não sei, eu não consigo responder. Tem-se falado muito da influência dos apoiantes nazis nas forças militares ucranianas, do famoso batalhão Azov e da extrema-direita nos círculos políticos de Kiev. A desnazificação da Ucrânia, liderada por um presidente judeu, o que torna a expressão um pouco difícil de usar, foi um dos argumentos centrais políticos e simbólicos de Putin. Até que ponto é que essa influência é real? E se for o caso, é assim tão diferente nas forças que tem, por exemplo, o regime russo, ele próprio tem, como sabemos, por exemplo, o grupo Wagner, que é uma empresa de mercenários, com os mesmos traços ideológicos que o batalhão Azov, mas até que ponto isto é realmente relevante ou é só simbólico? Os batalhões Azov na Rússia, o Zhirinovsky, etc. Na Rússia, sim, eu creio que é um pouco relevante porque em 2014 o batalhão Azov foi integrado. Eu ainda não percebi se foi realmente integrado ou se ficou dependente do Ministério do Interior. Mas apesar de tudo foi legitimado pelo poder ucraniano, pelo Estado ucraniano. Foi legitimado pelo Estado ucraniano e evidentemente que em Maidan, na Revolução de Maidan, havia grupos de extrema-direita particularmente ativos na liderança, digamos assim, da revolta, não é? Porque o argumento, como sabemos, foi o facto do então presidente pró-russo, entre aspas, Yanukovych, que aliás se refugiou na Rússia, ter suspendido, ele não anulou propriamente, mas suspendeu um acordo de associação com a União Europeia. Com a União Europeia, isso foi o pretexto de Maidan, não é? Foi o pretexto de Maidan, da Revolução de Maidan. Mas estes grupos não são propriamente pró-europeus. Estes grupos mais neonazis não são pró-europeus, mas são anti-russos, não é? São anti-russos e sobretudo têm como referência ideológica, digamos assim, um período relativamente negro da história da Ucrânia, mas no qual eles reconhecem que é quando a Ucrânia declarou a independência durante a ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum. E um dos seus líderes, aliás, fizeram manifestações com archotes, que lembravam outros tempos na Alemanha, não é? Com archotes, à noite, pelas ruas de Kiev, mas milhares e milhares de pessoas, atenção,
glorificando Stepan Bandera, que era de facto o dirigente desse Estado independente da Ucrânia, independente da Ucrânia, que colaborou com os alemães durante a ocupação alemã da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. E isto coloca problemas complicados, não é? Porque isto é mais uma fratura. Mas a resposta que eu ouço muitas vezes é dizer: a extrema-direita tem 2 deputados no Parlamento, não é significativa do ponto de vista político. Não é significativa, mas diz também que a Ucrânia tem servido de refúgio ou de acolhimento, de zona de acolhimento para uma série de grupos da extrema-direita europeia fazerem lá. Aliás, houve uma investigação há uns tempos num jornal que saiu agora 74, virtual, saiu o 74, em que houve uma reportagem, e aliás saiu no Público também essa reportagem, não é? Enfim, parece que agora, quando tu vês, por exemplo, bandeiras vermelhas e negras em manifestações, as pessoas à partida até podem pensar que é uma bandeira anarquista, não é? Sim. Ou comunista, não. É a bandeira do Estado independente nazi, pró-nazi da Ucrânia, e aparecem frequentemente em algumas manifestações. Eu vi algumas dessas bandeiras no Donbass, quando fui ao Donbass. Eu vi cá, aliás. E as pessoas, e os ucranianos acham que os ucranianos pró-ocidentais acham que é um erro tremendo continuarem a exibir esses símbolos, porque depois podem surgir identificações não muito convenientes, não é? Mas que de facto existem, não é? E o Stepan Bandera é glorificado na Ucrânia. Ele tem um dia em que é glorificado. Depois de Maidan, tornou-se num dos heróis nacionais da Ucrânia, de facto. Todo esse período, aliás, é complexo porque, por um lado, houve uma resistência inicial aos alemães e aos soviéticos em simultâneo. Exato, é muito complexo. Sim, ele depois acaba por romper com os alemães e combater os alemães, quer dizer, aquilo ou seja, foi como nos Balcãs. O nacionalismo ucraniano estava acima de tudo o resto. Ou ele separa-se dos alemães, sim, mas eles estão envolvidos em massacres tremendos também, não é? Como sabes. A parte que eu acho mais complicada é quando a partir daí há pessoas que dão o salto em que ligam o Zelensky Isto não pode ser feito. Isso não pode ser feito. Isso é desonesto. Isso é desonesto do ponto de vista. Não me parece que o Zelensky seja nem propriamente o candidato que os neonazis gostavam nas eleições. Agora que os neonazis ucranianos estão a combater ao lado das tropas ucranianas, estão. Aliás, até os portugues, pelos vistos, até foi para lá o Machado. Não é? Eu vou falar, acho que não foi. Acho que ele não foi. Acho que ele, pelo menos, não sei se foi, não pode ser de cá. Mas diziam-se que uns, não sei. Enfim, não sei. Já não apanhaste, aliás, tem a ver com isto, já não apanhaste a chegada dos voluntários estrangeiros, imagino que já não apanhaste isso. Podemos vir a ter na Europa problemas com uma rede armada e de contactos que ali se criem. Ou seja, isso, como nós sabemos, aconteceu mesmo nos Balcãs. Houve, não em relação a europeus, mas grupos muçulmanos que participaram. Os jihadistas. Já nem preciso falar do que aconteceu no Afeganistão, porque sabemos os efeitos trágicos que tiveram a rede que ali se criou e que viria a transformar-se na Al-Qaeda, não é? Nós há algum risco para a segurança europeia, para o que aconteça ao longo deste combate e das redes que ali nasçam durante este combate? Sim, eu acho que pode haver, sim, sem dúvida. Como vimos, há milhares de armas distribuídas pela população, não só problemas de delito comum, não é? Que venham a surgir. A Ucrânia está a ser destruída, não é? E vai ter muita dificuldade em ter paz a médio prazo, mesmo que haja um acordo. Mesmo que haja um acordo, vai ter muita dificuldade em ter paz. A Ucrânia já é um país pobre, não é? É um dos países com o PIB com um dos PIBs mais baixos da Europa, não é? Apesar de ser um país muito grande, não é? Isso também cria outro tipo de problemas, não é? E depois estas redes de mercenários que estão a chegar à Ucrânia, não é? E aliás ontem, no domingo, aquele ataque de precisão russo foi um sinal muito claro de que a guerra também pode continuar por aí, portanto, cortar as linhas de abastecimento de armamento que estão a chegar da Europa e dos Estados Unidos. Que se aproxima perigosamente das fronteiras da União Europeia e da NATO. Mas foi um ataque muito preciso, devo dizer, não é? Se aquilo foi enviado do Mar Negro, é o que os americanos fazem. Os americanos também têm essa precisão quando atacam, por exemplo, na guerra do Iraque, também dispararam do mar, não é? Do Golfo, em direção a Bagdá.
Mas sim, eu creio que vai haver um problema aí. E vamos ter um problema muito grave, não é? Sobretudo se estes grupos extremistas se organizarem, se consolidarem, não é? Eu acho que vamos ter um problema muito grave, sinceramente. Eu acho que a Ucrânia se pode tornar num estado completamente inviável e desgovernável. E nem sei se esse é um dos objetivos também, mas isto depois também vai ter ecos na Rússia. Isto também vai ter ecos na Rússia, eles estão na fronteira, não é? Eu acho que se pode tornar. Não sei como é que vai ser possível controlar essa horda de milhares e milhares de homens armados, pá, pois sem nada para fazer, que num país destruído, para onde é que vão? Quer dizer, não é? Os jihadistas que iam para os Balcãs, apesar de tudo, depois regressaram às suas terras, não é? Como sabes, o exército muçulmano bósnio tinha uma brigada jihadista de milhares de homens que era temível, devo dizer, temível. E foi muito importante na contenção das forças sérvias. Não sei, é muito complicado. Mas agora parece que os sírios também vão reforçar o exército russo. Que também é outro problema, não é? Os sírios vão reforçar o exército russo e os chechenos, não é? E os chechenos que já lá estão. Portanto, esta internacionalização, digamos assim, do conflito, eu considero extremamente perigosa e extremamente preocupante, sem dúvida. Um dos teus entrevistados, agora vamos falar finalmente dos Balcãs, um dos teus entrevistados, Arkady Moshas, é assim que... Arkady Moshas, sim. Estabeleceu um paralelo histórico entre a atual situação e a dos Balcãs. Diz que a Rússia pretendia converter a Ucrânia numa Bósnia, criando um Estado fraco, onde pudesse ser ela a decidir as políticas externa ucraniana. Isto faz sentido, ainda deixando agora a questão de Donbass, que já falamos também desse paralelo que existe. Isto faz sentido? Faz sentido, sim senhor, porque eu creio que sim, porque na sequência do acordo de Dayton, que depois de ter uma guerra civil na Bósnia entre 92 e 95, um acordo mediado pelos norte-americanos, foram criadas duas entidades na Bósnia, a Federação Croato-Muçulmana e a República Sérvia, com amplos poderes e com um Estado Central extremamente fraco, fragilizado. Há uma tentativa de reforço do Estado Central nos últimos anos, mas os sérvios bósnios agora estão a tentar retirar as suas instituições do Estado Central e precisamente reforçar a sua entidade, os poderes da sua entidade, impostos, polícia, etc., numa perspectiva eventualmente de unificação com a vizinha Sérvia, o que está a colocar problemas muito graves nos Balcãs, e os Balcãs estão a regressar de novo a uma situação de enorme instabilidade. Aliás, a EUFOR está a enviar para lá tropas. Mas em relação a reforçar as tropas, para não falar da Bulgária, por exemplo, onde a ruptura entre atlantistas e russófonos é enorme, no interior do governo, do próprio governo búlgaro. Na Moldávia também há uma ruptura enorme entre pró-europeus, digamos assim, e pró-russos, não é? Aliás, os pró-russos têm estado no poder na Moldávia durante longos anos, estiveram durante longos anos, e portanto tudo isto são fatores de instabilidade. E claro que a Rússia sabe disso, mas deixa-me dizer que em relação aos Balcãs, um dos grandes argumentos do Putin, aliás, o principal argumento do Putin para fazer o que fez, por exemplo, na Geórgia, em 2008, foi a questão do Kosovo. O Putin uma vez fez um discurso em que disse: se os albaneses do Kosovo tiveram direito, depois de uma intervenção ocidental, tiveram direito a proclamar a sua autodeterminação, a autoproclamar a independência e a tornarem-se num Estado a ser reconhecido por grande parte da comunidade, por grande parte dos países, como sabes, a Rússia, a China, a Índia, 5 países da União Europeia ainda não reconhecem o Kosovo, também pelos seus problemas internos. Por que motivo é que a população russa da Crimeia não há de fazer um referendo e também tornar-se independente? Eu devo dizer que eu defendi na altura, quando houve o reconhecimento, não foi assim há tanto tempo, quando Portugal reconheceu o Kosovo, escrevi na altura que isto era que abriria um precedente complicado que iria acabar por regressar Exatamente. E como vemos regressa, não é como argumento, quando mais não seja, mesmo que seja como pretexto e como argumento. Aliás, Daniel, o primeiro precedente é a intervenção da NATO contra a Sérvia em 1999, em que a NATO, para já, extravasa a sua área de influência, não é? Portanto, não atua na sua área de influência. Portanto, ataca um país estrangeiro e reconhecido internacionalmente para provocar alterações de fronteiras.
O problema é esse, é que houve alterações de fronteiras com a intervenção da NATO dos Balcãs e com a independência do Kosovo. Isso é outro grande argumento. Isso é outro grande argumento. Nem sequer é a mesma coisa que a independência da Eslovénia ou a independência da Croácia, que tinham fronteiras. Tinham fronteiras, e eram países, e na própria Constituição jugoslava estava previsto como último recurso a independência das repúblicas. Como aliás na Constituição Soviética. Pronto, exatamente. Na Constituição Soviética em relação às repúblicas. Isto foi diferente. E depois, em segundo lugar, é uma intervenção da NATO à margem isto é que é o primeiro precedente. Isto é que é o primeiro precedente. A NATO extravasar a sua área de influência, intervindo no país estrangeiro, e isto é aproveitado imediatamente pela Rússia e por Putin, não é? Acho que se eles intervêm, porque é que a gente não tem o direito de intervir? Logo nesse ano, desculpa, quando o Kosovo declara a independência em fevereiro de 2008, o que é que acontece em agosto de 2008? A intervenção da Rússia na Geórgia, na Ossétia do Sul e na Abkházia. Logo uns meses depois. Portanto, foi logo a resposta. Mas mas eu também estava a falar também de outra coisa, ou seja, do que é que a partir da experiência na Bósnia a Rússia poderia pensar fazer na Ucrânia, ou seja, como tornar aquilo num Estado fraco. Qual é esse paralelo que é feito? Um Estado fraco e um Estado no fundo com as duas Ucrânias, não é? Com a Ucrânia Ocidental, com a Ucrânia greco-católica, com a Ucrânia que fala ucraniano, com a Ucrânia pró-ocidental, não é? E a Ucrânia do leste, a partir do rio de Dnieper para leste, a Ucrânia russófona, a Ucrânia ortodoxa, fiel ao patriarcado de Moscovo, porque, segundo parece, ainda hoje a maior parte das igrejas ucranianas ainda prestam obediência ao patriarcado de Moscovo, ou pelo menos alguns milhares de igrejas. Eu, por exemplo, devo dizer que no Donbass foi muito curioso, porque quando fui em janeiro ao Donbass, apresentaram-nos um herói ucraniano que se tinha oposto à conquista dessa cidade do Donbass, creio que era no Oblast, na província de Lugansk, porque os pró-russos tinham tentado conquistar essa cidade e tal, não é? Portanto, tinham conquistado e integrá-la nas regiões separatistas, mas os ucranianos resistiram e este tinha sido um dos heróis que tinha oposto a isso. Aliás, aí até estava uma bandeira depois essa bandeira bandeira e vermelha num local. Mas ele faz a entrevista cá fora da Câmara Municipal, normalmente era dentro da Câmara Municipal, porque entretanto tinham havido eleições nessa cidade e tinha ganho o partido pró-russo. Isto em 2019. Portanto, o que demonstrava de facto o frágil equilíbrio continuava a existir ali, não é? Entre, independentemente de ser uma região que estava controlada pela Ucrânia no Donbass, o presidente de Câmara que tinha sido eleito em eleições democráticas, evidentemente, em 2019, e apesar do conflito, era de um partido pró-russo. Aquele maior, não é? Sim, da região. Da região. Portanto, o que dá a ideia também da delicadeza, digamos assim, e da complexidade deste conflito, não é? E da complexidade deste conflito. Zelensky fez a sua vida na televisão, atuando em russo para ter mais audiência. Foi um fenómeno de popularidade na Ucrânia e na Rússia também. O conhecimento dos códigos mediáticos ajuda a explicar o triunfo da máquina de comunicação ucraniana nas redes sociais, façam ao exército de trolls e propaganda de Putin que parece estar a falhar, ao contrário do que acontecia até agora. Isso já era visível nas semanas que antecederam a guerra, ou achas, ou seja, esta capacidade mediática de Zelensky, ou achas que foi a situação bélica, a ideia do David contra Golias, que transforma o Zelensky numa espécie de Churchill de t-shirt, que ajudou a criar este marketing tão poderoso em todo o mundo, e até acho que não só provavelmente no mundo ocidental. Achas que tem a ver com as qualidades que Zelensky já tinha, ou tem a ver com a situação política que, ficando ele como ficou na Ucrânia, seria diferente se tivesse saído, evidentemente, ficando ele como ficou na Ucrânia, o favoreceriam sempre do ponto de vista mediático? Provavelmente terá a ver com tudo, porque Zelensky já tinha uma experiência televisiva, não é? Sim. Pronto, isso provavelmente ajudou, não é? Apesar de, como eu disse há pouco, muitos ucranianos não o consideravam propriamente com capacidade para
para gerir os destinos da Ucrânia e como te disse, ele estava a descer nas sondagens brutalmente, não é? E estava quase par a par com Poroshenko, não é? Ambos com 40 e tal por cento. Ele foi eleito com mais de 70% em 2019, na segunda volta, contra Poroshenko, e agora estava com menos de 50% já. E estava a descer. Isto de facto deu-lhe um novo alento. Mas eu creio que... É uma forma trágica de ter um novo alento. É uma forma trágica, mas de facto os ucranianos estão a mostrar-se extremamente eficazes em termos de informação, de transmissão da sua informação. Têm N sites nas redes sociais, muito bem feitos, fazem-me lembrar os croatas durante as guerras dos Balcãs. Os croatas contrataram uma empresa norte-americana de marketing e de publicidade para gerir a sua guerra, não é? E os seus argumentos, não é? Que foi muito eficaz durante a guerra. Os ucranianos estão a ser muito eficazes, provavelmente também estão a ter, enfim, algum aconselhamento nessa área. Os russos estão claramente, mas como disse, quer dizer, o lado russo está praticamente ausente, quer dizer, nós não sabemos, quer dizer, só vemos. Eu aliás devo dizer que considero um erro o facto de terem sido proibidas as televisões russas e algo também preocupado com esta onda de russofobia que está também a atingir a área da cultura, não é? Porque nós olhamos para o passado, isto aconteceu com os alemães na Segunda Guerra, aconteceu com os japoneses, logo a seguir à Segunda Guerra também, nos Estados Unidos. Também, eu sei. Sim, mas tem que haver vozes sempre a perseguição. Sim, os japoneses dos Estados Unidos foram postos em campos de concentração durante a Segunda Guerra, a seguir a Pearl Harbor, não é? Mas é preocupante. Agora, acho que o Zelensky, com certeza, que numa situação trágica, ganhou de novo um estatuto incontestado, não é? Ele é o grande líder da Ucrânia. Ele hoje em dia é apresentado pela generalidade dos mídias como o símbolo da resistência ucraniana e o homem que vai vencer o conflito, porque ele tem sempre uma linguagem muito positiva, muito determinada, não é? Está sempre a dar informações. Claro que algumas delas não correspondem à realidade, nós já sabemos isso, não é? O número de mortes do inimigo, ou o número de vítimas de não sei quê, ou etc. Já sabemos que isto é guerra de propaganda e de informação, mas de facto ganhou um estatuto incontestável, não é? O próprio Poroshenko deve estar um pouco preocupado, não é? Apesar de, entre aspas... Porque neste momento, segundo vi a última sondagem, dizem que ele tem uma aprovação de 98% nos ucranianos. O Zelensky. Eu também tenho dificuldade a imaginar como é que se faz uma sondagem no meio de uma guerra. Pois, enfim. É provável que sim, é provável que sim. É pelo menos intuitivo que assim mas eu destacava sobretudo o profissionalismo com que os ucranianos estão a conduzir este conflito, sobretudo nas redes sociais e nos mídias eletrónicos. Para terminarmos, como é que avalias a cobertura noticiosa que tem sido feita desta guerra? Eu não me refiro tanto à cobertura, se quiseres falar disso também podes falar, à cobertura no terreno, que tem as limitações que nós conhecemos, mas também podes falar disso se quiseres, até porque estiveste lá a fazê-la, mas também a forma como tens visto que a cobertura, que os mídias portugueses e ocidentais estão a cobrir esta guerra. Exatamente. Nós tivemos de facto um problema a esse nível antes do início da invasão. Havia alguma liberdade, e isto depois também depende dos meios que se têm, não é? Quer dizer, eu lembro que na Guerra do Kosovo, por exemplo, quando na Guerra do Kosovo houve uma equipa da CNN que chegou, por um motivo muito particular, era a Mampur, chegou a Pristina com um carro blindado, com segurança pessoal, com coletes, com capacetes, ocuparam 2 andares do hotel. Quer dizer, isto é outra conversa, não é? E isto é outra conversa. Há mais limitações. Eu por acaso estava sozinho nesta segunda ida, mas tudo bem. Portanto a Lusa apostou e eu tentei fazer o melhor trabalho possível. As televisões tinham as suas equipas. Quando começou fazíamos as nossas reportagens, havia mobilidade, podíamos ir sair de Kiev se houvesse... aliás, nós éramos eu era passeio com a RTP, tínhamos combinado, tínhamos os bilhetes para ir em direção ao Donbass no dia 24. No dia 24 tínhamos os bilhetes, partimos às 6 da manhã de Kiev em direção ao Donbass para irmos fazer, porque em Kiev as coisas já se estavam a esgotar um pouco, não é? Pronto. E claro que houve indicações de que as coisas se iriam complicar muito e acabámos por ter que desistir da viagem, portanto começou a invasão, não é? E depois ficámos, e aí colocou-se outro problema, ficámos retidos, começou a haver recolher obrigatório.
eu mudei de hotel. Eu estava no Hotel Ucrânia, que é um hotel extraordinário que fica junto à Praça Maidan, que se chamava Hotel Moscovo antigamente, e que antes da guerra era uma casa de um famoso judeu ucraniano, que foi destruída pelos soviéticos antes da chegada dos alemães a Kiev. E, portanto, eu mudei de hotel, fui ter com as equipas da RTP e da SIC, porque consideramos que estávamos mais protegidos numa situação de guerra, mas confrontámos com um problema. Então o que é que vamos fazer agora? Quer dizer, se há recolher obrigatório, estamos aqui praticamente barricados no hotel, a dormir nos abrigos, não é? A maior parte das pessoas tirou os colchões dos quartos, foi tudo dormir para o abrigo. Estava lá a Cruz Vermelha Internacional, estavam lá habitantes da região, do bairro que foram acolhidos. Portanto, as reportagens que podíamos fazer praticamente resumiam-se ao hotel. Nessa altura até a Lusa fez um contrato com a CMTV, porque os jornalistas da CMTV e da TVI estavam a ser em simultâneo. Eu ainda fiz algumas intervenções para a CMTV, mas era muito complicado, porque pediam que eu fizesse, que eu falasse com vista posterior. Era impossível, estava a falar com zoom, não é? Depois a iluminação também não era grande coisa. Em simultâneo sentia-se as expressões das outras televisões. Isso em comparação com outras guerras tiveste menos mobilidade do que noutras guerras? Menos mobilizado, sim, com a declaração do estado de sítio e da lei marcial, sim, com menos mobilidade. E Kiev e depois havia muita dificuldade em arranjar transportes. Por exemplo, no dia do ataque desapareceram os táxis e os Ubers. Não havia táxis, não havia transportes, havia metro e depois havia os comboios para sair de Kiev em direção à Polónia. E os preços aumentaram brutalmente. Por uma viagem em Kiev de táxi passou para $1.000, quase, ao passo arredor. Portanto, era muito difícil. E a cobertura que tu vês nos países, em Portugal e nos países ocidentais, eu não me refiro tanto à cobertura no terreno, mas uma avaliação mais geral de como esta guerra está a ser seguida na comunicação. Mas muito rapidamente, sim, para concluir, eu acho que está a ser seguida de uma forma quase uniformizada, parece-me. Mas a pressão do direto, como isto é uma guerra em direto, e como tu estás a seguir todos os dias um dos intervenientes da guerra em direto, começou a haver também uma enorme pressão para as intervenções em direto. Então, apesar de estarmos remetidos ao hotel, isto foi um problema colocado sobretudo à RTP, à SIC e eventualmente à TVI. Portanto, começou a haver a opção pelo direto, pelo entrar em direto. Só que não tinhas informações. Estavas no hotel e, portanto, arriscavas-te a dizer a mesma coisa que poderias dizer se tivesses uma redação de um jornal. Ou se calhar menos. Ou se calhar até menos. E foi essa limitação, digamos assim, que também senti com o CMTV, não é? Porque também não tinha muitas informações para dar, e aliás depois também queriam que eu falasse à meia-noite de cá, que já eram 2 da manhã de lá, portanto queriam que eu fizesse várias intervenções em direto. Eu numa delas até me recordo que tentei ir um bocadinho mais longe, comecei a falar da Crimeia e da primeira ofensiva na Crimeia da Catarina II, e interromperam-me logo, porque eu percebo, porque não era isso que interessava, não é? Não era isso que interessava. Não era isso que interessava. Não, eu entendo, pronto, são critérios, não é? Isso foi um dos fatores que nos levou a sair. O outro fator foi a Cruz Vermelha Internacional numa noite ter chegado ali. Nós vamos sair todos de Kiev amanhã, porque isto está-se a tornar insuportável. Temos informações de que vai haver uma ofensiva que por acaso não se verificou. Aliás, nós dizíamos que Kiev estava cercada, não estava efetivamente cercada ainda. Ainda se podia sair de Kiev por estrada. Aliás, nós saímos por estrada. Quer dizer, havia aquela coisa de Kiev cercado, a tal coluna russa de 60 km que vinha por aí e tal, estava a cercar Kiev, ainda não estava cercada. Nós provavelmente exagerámos um pouco nessa informação. Mas estávamos muito limitados. E quando a Cruz Vermelha diz para si, nós decidimos todos de facto sair com a equipa da TVI, que estava noutro hotel, o Pedro Mourinho e o seu camarada, e isso fez-nos sair porque de facto a situação... E não podíamos fazer reportagem, quer dizer, era agora, muito limitado. Sobre não propriamente a cobertura no terreno, o tratamento que está a ser dado na comunicação social é esta guerra?
Pois, eu não me refiro só a Portugal, Portugal e no mundo ocidental. Quer dizer, se eu comparar com a guerra do Golfo, ou por exemplo com a invasão do Iraque, isto criam-se fraturas. Eu, por exemplo, lembro que na redação do Público, eu estava no Público, houve uma fratura na redação, por exemplo, a secção internacional opôs até um editorial que não assinado na época, que defendia a invasão, não é? E houve uma grande discussão interna no Público, por isso parece-me que aqui está a tentar, quer dizer, parece-me que aqui se alguém tenta até fazer uma pequena referência à Rússia ou a Putin, em alguns setores poderá ser quase acusado de ser um putinista, e isso a mim parece-me extremamente perigoso. Se essa deriva continua, parece-me extremamente perigosa, porque esta purificação ideológica, não é? Que alguns setores que da direita e alguns deles ligados aos mídias, não sabemos quais são, ligados aos mídias, têm essa lógica, essa deriva parece-me extremamente complicada, não é? Porque a situação também está muito exacerbada. Evidentemente que isto é uma guerra violenta, e é uma guerra que opõe duas concepções políticas. De facto, opõe o Ocidente democrático, opõe a União Europeia, opõe o mundo livre. Ainda se continua com estas expressões: o mundo livre, ao mundo das ditaduras, ao mundo das autocracias, aos países que nos ameaçam. Enfim, não sei se será um pouco exagerada esta abordagem, mas é isso que está a acontecer. Isso está-se a transpor para os mídias de uma forma algo complicada. Apesar de... Torna mais difícil a compreensão da realidade. Porque torna mais difícil a compreensão da realidade. Eu acho que torna mais difícil a compreensão da realidade, com certeza. Que tem, quer dizer, o contraditório, digamos, eu acho que, como eu te disse, nos Balcãs, nós tínhamos a possibilidade de falar com as três partes. Eu quase no próprio dia poderias deslocar-te. E quando estás a falar das três partes, não sequer estás a falar do, nem sequer estás a falar do poder, estás a falar de responsáveis políticos, entrevistá-los, responsáveis muçulmanos bósnios, responsáveis sérvios bósnios, responsáveis croatas bósnios. Aí estávamos a falar de uma coisa que se aproximava de uma guerra civil, não é? Uma guerra civil. Não há o caso disto, não é? Bem, o Donbass era uma guerra civil. Era uma guerra, agora não. Estamos a falar de uma guerra entre agora é uma guerra de invasão, claro, é uma guerra de invasão, sim. Mas como eu disse há pouco, não sei se é correto ou legítimo silenciar outra parte, quer dizer, silenciar a RT e a Sputnik, e não ter informações. De alguma forma, isso poderia ajudar a equilibrar a situação. É verdade que a RT e a Sputnik passam, sendo oficiais de uma ditadura, claro que passam sim. Sobretudo propaganda, não é? Claro que sim, está bem. Sobretudo sobre este conflito. Nem sei o que é que se passa, muita coisa. Sim, está bem, mas também há muitos sites ucranianos onde nós vamos ver informação. Também são sites de propaganda. A propaganda é útil, não é? A propaganda também é útil para os jornalistas. Também são sites de propaganda, não é? Sim. Claro. E de facto nós não sabemos o que se passa num dos lados do conflito. Isso é estranho, porque estás a seguir o conflito. De facto, tu estás a seguir um conflito como se os mídia fossem uma parte do agredido, não é? E a transmitirem permanentemente informações, imagens de civis, de refugiados, de prédios bombardeados, etc., do agredido, e com uma linguagem muito próxima da linguagem oficial, quase, parece-me, não é? Portanto, há uma clara tomada de partido nesta guerra por parte do... Mas o jornalismo não pode tomar partido? Pode. Até aqui pode tomar estúdio, partido. Eu já falei no teu lugar. Repara uma coisa. Eu acho que pode tomar partido, não pode deixar de fazer jornalismo. A objetividade é sempre algo questionável. Quer dizer, há sempre alguma subjetividade, com certeza. Tem que se tomar partido, tem que se tomar uma posição, sobretudo se um país é agredido. Mas isso não te pode impedir a que tu recorras ao contexto histórico, recorras ao passado, contextualizes o passado e tentes entender porque é que este conflito está a acontecer, porque o conflito não cai do céu. Quando um conflito é algo que não se inicia de um para o outro. Tem razões profundas um conflito, não é? E tu entendes para tu entenderes este conflito, tens de recuar e tens de perceber qual é que foi a evolução da Ucrânia e da Rússia nos últimos anos. Isso é fundamental. O que é a doutrina Putin? O que foi Maidan?
O que é que foi cumprido, o que é que não foi cumprido, quais são os apoios das duas partes, com o que é que se relacionam, quais são os seus objetivos, NATO, não NATO, desarmamento, finlandização, ocupação, etc. Minorias étnicas, minorias nacionais, a questão das minorias nacionais, tem que se fazer tudo isso. Tem que se fazer jornalismo. Tem que se fazer jornalismo, na minha opinião. Muito obrigado, Pedro. Olha, antes de terminarmos, gostava de deixar este poema que me enviou uma amiga peruana que vive no México, que se chama A Lua de Kiev, do jornalista, poeta e escritor italiano já falecido, Gianni Rodari. Quem sabe se a lua de Kiev é bela como a lua de Roma? Quem sabe se é a mesma ou apenas sua irmã? Mas eu sou sem pressa, protesta a lua. Não sou um gorro noturno sobre a tua cabeça. Viajando aqui, no alto, a todos ilumino. Da Índia ao Peru, do Tibre ao Mar Morto. E os meus raios de luz viajam sem passaporte. E talvez o sonho e a utopia nos possam salvar ainda de vez em quando. Muito obrigado, Pedro, por esta conversa. Nós regressamos no próximo episódio. Até lá. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares. A assistência vídeo foi de João Luís Amorim.